Olá pessoal, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Eu fiz esse vídeo aqui para a gente poder, para eu poder dar uma dica para vocês aqui de como que a gente coloca três máquinas, né? Vou colocar essas três máquinas aqui numa rede NAT dentro do VirtualBox. São três máquinas virtuais para a gente. Como que a gente coloca três máquinas dentro de uma mesma rede do VirtualBox, uma rede é, que está operando atrás de um NAT, né, de um gateway, de modo que elas consigam ficar na mesma rede, se comunicando na mesma rede virtual do VirtualBox, tá bom? Porque no nosso caso aqui é um servidor de monitoramento com duas máquinas para serem monitoradas, né? E a gente quer que elas estejam acessíveis, sem que a gente tenha que colocá-las as três em ponte, né? Numa rede usando bridge. Porque se a gente colocar elas em bridge, elas ficam acessíveis. Só que não é todo lugar que, se você tiver com ela no notebook, por exemplo, talvez elas não vão conseguir IP da rede. E aí você tem que colocar IP fixo nelas, né? Para a gente contornar isso e ela funcionar em qualquer rede, sem precisar colocar IP fixo em todas, mas a gente pode colocar IP fixo somente no servidor, por exemplo, tá? Que vai ter o IP sempre o mesmo, ok? Então, bora lá ver como é que a gente faz isso, tá? Então, estabelecido o nosso objetivo, que é colocar as três na mesma rede, essas três máquinas aqui, o que que a gente tem que fazer aqui no VirtualBox? Nós temos que vir aqui em Arquivo, Ferramentas, né? Poderia ter vindo aqui também, mas como é a diferença de versão, tem versões que são diferentes, então eu prefiro vir aqui. Tem que ser aqui nesse menu do gerenciador do VirtualBox, tá ok? Então vamos aqui em Arquivo, Ferramentas e Gerenciador de Rede. Esse é o gerenciamento da rede que vale para todas as máquinas. Então observe o seguinte, aqui no gerenciamento de rede eu tenho três abas. A primeira aba é das redes exclusivas do hospedeiro. A segunda aba, essa rede exclusiva do hospedeiro, ela cria uma interface virtual para a sua máquina hospedeira, ou seja, para a sua máquina real, para que ela se comunique com uma máquina específica, tá? Com uma máquina qualquer, ou até algumas máquinas, né? Mas as máquinas ficam sem acesso à internet. Então elas não conseguem se comunicar na internet, né? Então essa aqui é interessante para configurações que você tem que fazer nas máquinas, né? Mas sem que elas acessem a internet. Se você for usar uma rede assim, você precisa de uma dessa, e aí é um pouco diferente. A gente pode abordar depois, fazer um outro vídeo aqui para abordar isso, tá bom? Por enquanto nós vamos concentrar aqui em redes NAT. Bom, então a primeira coisa é você criar uma rede na qual você vai inserir essas três máquinas. Então na aba redes NAT, você vem aqui em criar e ele já vai criar uma rede padrão. Observa o seguinte, o que nós temos nessa rede padrão? Temos um prefixo escolhido aqui pelo próprio VirtualBox, que é o 1002, né? E ele tem uma questão importante que é o servidor DHCP habilitado. Se você, ou seja, o servidor ele vai distribuir endereços IPs para essas máquinas. Observe que ele é do prefixo 24, né? Então ele aceita até 254 nós, né, ou hosts dentro da rede virtual. E o que que a gente tem aqui então? Nós temos uma rede que vai se chamar NAT Network. Posso até editar aqui para NAT Network 1, caso você depois precise de ter outras redes, né? Então você pode usar NAT Network 01, por exemplo. Habilita o DHCP, ou seja, o VirtualBox vai ficar responsável por ser o gateway dessa rede, distribuir IPs para essa rede. Na verdade, ele já é, né, o gateway, mas ele vai também distribuir IPs nessa rede. E o prefixo da rede está estipulado aqui.
Bom, eu vou por enquanto, depois a gente vai voltar aqui em redirecionamento de portas, né? Bom, vamos aplicar aqui. Aplicou. Bom, agora eu vou na minha máquina que eu quero que faça, colocar as interfaces que eu faço, que eu quero que faça parte dessa rede. Então eu vou aqui na máquina. Agora ela já é uma configuração. No caso, ela, deixa eu só atualizar aqui. Ela tá. Ah, é porque eu mudei o nome dela. Deixa eu reiniciar isso aqui. Deixa eu remover. Continua, remove. E eu vou adicionar novamente essa máquina. Aqui, só um minutinho que já adiciono ela. Pronto. Observa o seguinte, tá lá a máquina. Eu venho aqui em configurações, venho aqui na rede, aí são as interfaces de rede da máquina, né? E eu vou colocar essa interface de rede aqui como numa rede NAT. Então, aqui, ó, tá aqui, rede NAT. Coloquei ele na rede NAT e ele já vai aparecer o menu com as redes NATs que eu criei. Então, essa aqui foi aquela, né? Que foi criada. Pronto, o cabo está conectado, o endereço MAC está aqui. Vamos dar OK. OK. Bom, então agora que eu tenho uma máquina ali na rede NAT, eu vou iniciar essa máquina. Vamos iniciar essa máquina aqui. É um servidor Ubuntu, né? Olha lá. Tá iniciando ali, né? Deixa eu reduzir aqui que não tá pegando a tela toda, né? OK. Bom, a máquina tá terminando de ligar aqui. E aí eu vou fazer isso para, enquanto ela liga, eu vou fazer isso para Windows 10 também. Venho aqui na placa de rede dela e vou adicionar ela para a rede NAT, a mesma rede NAT. Cabo de rede conectado, ok. Vou aqui na Lubuntu também. Vou aqui na rede e vou colocar ela com rede NAT, mesma forma. Ok, pronto. Feito isso, essa máquina já está logada, já inicializou, né? Eu vou logar na máquina e vou observar qual que foi, verificar se ela pegou vamos ver aqui quais os IPs que ela tem, que ela tem mais de uma interface. Então ela pegou ali na MP2 aqui, né? Nessa altura aqui, eu tenho ali o 10024. Então esse foi o IP que ela pegou, 10024. Então o que que eu vou fazer para essa máquina? Como essa máquina eu quero acessá-la através da minha máquina real, então eu vou voltar agora lá naquela configuração da rede NAT, já que agora eu sei qual que é o IP dela, né? Sei que é o 10.02, 10.0.2.4. Então eu venho aqui de novamente arquivo, ferramentas de rede, vou lá na minha rede NAT e vou fazer o redirecionamento de portas. O que acontece? Eu tenho um servidor web nessa máquina e eu quero também fazer uma conexão SSH na máquina. Então eu vou definir aqui essa máquina e aí depois eu vou definir aqui qual que é, ó. Vamos definir isso. Então, qual que é o endereço IP do hospedeiro? O endereço IP aqui do hospedeiro vai ser o 127.0.0.1. A porta do hospedeiro vai ser 2222. Eu quero que seja essa porta aqui, tá? Porque eu já tenho esse serviço na minha máquina real, que seria a porta 22, né? No caso, eu estou preparando um SSH aqui. O IP do convidado, ele já coloca para mim que é o 10.0.2, que é o prefixo, né? Eu só tenho que mudar aqui o final. E qual que é a, a porta? Vai ser a porta 22. Então, com isso, eu já consigo fazer conexão remota na máquina. Então, está aplicado aqui. Apliquei. Agora, eu vou abrir um terminal, abrir uma nova janela aqui, abrir um terminal na minha própria máquina. E aí eu vou digitar o comando ssh
SH-P da porta. 2222 é a porta que eu vou tentar conectar na minha máquina. Ela vai redirecionar, né? Então, o usuário lá do meu servidor e aonde está essa conexão. No caso aqui é o localhost, que é a minha máquina real. Vou dar OK. Tá. Peraí, deixa eu colocar o 127.0.0.1. Tô com um probleminha ali que eu tenho que alterar. Pronto. E aí ele já identificou. Eu vou colocar a senha do aluno, né? E ele já se conectou aqui no servidor, ó, 1024. Aí agora eu consigo selecionar, consigo fazer um update, instalar alguma coisa na máquina remota, né? Que ela vai funcionar corretamente. Como ela está funcionando dentro de um NAT, não está conectada diretamente na rede externa, né? Ela está passando pela minha máquina real, ok? Pronto. Agora vamos, enquanto ele está fazendo ali, vamos ligar uma outra máquina aqui, que é a máquina Ubuntu, né? Lubuntu aqui no caso. Vou ligá-la também. Vamos ver se ela vai pegar IP da mesma rede. Vou pausar aqui até ela ligar. Bom, voltando aqui, né? Então, todas as três máquinas agora estão ligadas, ó. Né? Essa aqui é a máquina Lubuntu. Então, essa máquina é uma máquina cliente, né? Se tudo correr bem aqui, ela vai conseguir se comunicar com a máquina servidora. Tá lá, ok. E ela vai também conseguir, menos C4 aqui, né? Se quiser limitar a quantidade aqui de pings, né? E ela vai se conectar também com a rede externa, né? Se eu quiser precisar fazer alguma atualização nela, fazer algum download, né? Dela. Então ela também, como ela está numa rede NAT, então ela também vai navegar com facilidade, ok? Então tá navegando também. A outra máquina é a máquina Windows. A gente também tinha colocado ela na rede NAT, né? Essa máquina Windows já deixei ela ligada também, já ligou aqui. Ela também está fazendo o ping, né? Também. Ok. Ok. Bom, e também a máquina Ubuntu, que eu estou conectando ela aqui, acessando ela remotamente, né? Bom, o que que a gente também precisa? Nós vamos precisar acessar essa máquina, acessar o configurador dos ABICs dela. Então, para acessar o configurador dos ABICs, o que a gente precisa é colocar mais uma regra lá. Então, vamos em arquivo, regra, aqui, desculpa, arquivo, rede, né? E vamos lá em redes NAT. E aqui em redirecionamento de porta, ó, nós vamos colocar mais um redirecionamento, que é a mesma máquina servidora, né? Mesma máquina que está ali, sua máquina real, 127.0.0.1, é o loopback da máquina real. A porta agora, eu vou usar uma 8080, por exemplo, ou eu acho que eu usei 88, né? Mas poderia ser 8080 também, né? Agora eu não lembro qual que eu coloquei lá no documento para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí, vou parar aqui para olhar. Bom, é isso, é a rede, é a porta 8888 mesmo. E a porta do convidado, onde está hospedado lá os ABICs, né? É um Apache, é um servidor Apache, e ele está na porta 80. Então eu vou aplicar isso aqui. Pronto, agora eu já consigo
ao tentar acessar essas portas aqui na minha máquina real, o VirtualBox vai traduzir isso, jogar isso para minha rede NAT interna, para essa rede NAT interna, onde ele vai jogar para essas portas aqui, tá bom? É, é isso. Então vamos lá ver isso então. Vamos ver acontecer, né? Então como que a gente faz esse teste? É só abrir o navegador aqui na sua máquina real. Abre um navegadorzinho ali e coloca lá http dois pontos barra barra, tem que ser http, não pode ser https, porque ele está hospedado na porta 80, né? Então vai ser ali 127.0.0.1, dois pontos para dizer a porta, 8888 barra barra Zabbix. Na configuração aqui do redirecionamento de portas, eu esqueci de colocar aqui mudar o final, né? Tá colocando só o prefixo aqui. Aí eu vou mudar aqui para 4, então tem que ter, né, o endereço do servidor, ok? Então vamos aplicar aqui e vamos então http dois pontos barra barra 127.0.0.1 dois pontos 8888 e ele vai aparecer a o Apache aqui lá daquele servidor Linux, né? Lá do servidor Ubuntu. E aí eu vou colocar o barra Zabbix, que é onde está hospedado a página de configuração do Zabbix. Bom, aí vai aparecer para a gente aqui, né? A página de setup dele, ok? Que é a parte de configuração, onde você vai, então, começar a configuração do servidor Zabbix depois dele estando já instalado, tá certo? Então é isso. E assim você consegue acessar a máquina virtual usando um navegador da sua máquina real, certo? Bom trabalho para vocês.